Um grande bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Eu sou o Fatiala aqui do Rede Rafas e hoje vim trazer um tema inédito que a gente nunca falou antes aqui no canal. Último capítulo de novela. É quase tradição todo mundo sentar em frente à TV para assistir o último capítulo de uma novela, por mais que a gente não tenha acompanhado a trama. Quem nunca fez isso? Eu faço sempre. O último capítulo de novela eu quero ver mesmo sem saber bulhufas do que vai acontecer, porque fulano tá se ferrando, porque ciclano tá beijando a outra, enfim. É uma loucura, mas a gente quer assistir e é quase que uma tradição, né? O último capítulo de novela. Mas quais foram aqueles últimos capítulos que teve um quesinho a mais, que foram intensos, que foram marcantes, que foram irreverentes, que foram bem diferentes? Enfim, tem último capítulo de tudo quanto é tipo e é isso que a gente vai falar depois da vinheta. Então já sabe, aguarda ela rodar aí e vem comigo. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, como eu disse, o último capítulo de novela é tradição, mas eu acho que essa tradição vem meio que se perdendo ao longo do tempo e os últimos capítulos não são mais aquele estouro como era até alguns anos atrás. Inclusive, tem muitas novelas que marcam mais audiência no penúltimo capítulo ou nos capítulos que antecedem no último e chega na bendita sexta-feira, não marca o recorde de audiência. Para mim, o último capítulo tem que ser recorde de audiência, senão o meu toque grita. Mas agora a gente vai falar um pouquinho daqueles últimos capítulos de novela que foram um pouco diferentes, teve uma pitada criativa, enfim, que de fato mobilizou a novela e que de fato parou todo o elenco para fazer com que ele acontecesse. Eu não poderia deixar de citar A Próxima Vítima. Essa novela manteve o seu segredo do primeiro capítulo até o seu último capítulo. A primeira cena da Próxima Vítima já é o Opala Preto atropelando uma de suas vítimas. E esse mistério se estende ao longo de toda a novela, até que depois de longos meses, o público está na esperança de descobrir quem é o assassino. Teve o bolão, teve gente apostando, Silvio de Abreu escreveu cenas falsas, diálogos falsos para disparar para a imprensa, para despistar. Tanto que gravaram o último capítulo da novela poucas horas antes dela ir ao ar. Nem os atores sabiam quem era assassino, quem não era, qual ia ser o desfecho dos personagens. Até que foi ao ar o último capítulo da Próxima Vítima. De fato foi um fenômeno, parou o Brasil e todo mundo descobriu que o grande assassino era Adalberto, que cometeu vários crimes ao longo da novela por queima de arquivo. Além dos outros desfechos, da Isabela que foi presa, toda esfaqueada, aquela aparência que ela tanto prezou pela aparência, tá lá atrás de uma cadeia e prometendo que não vai continuar lá. Enfim, teve vários desfechos. O foco do capítulo mesmo foi na descoberta do assassino. Aí depois teve a revelação do assassino, teve o final dos personagens e teve a última cena. Todo mundo, caraca, como que vai ser a última cena da Próxima Vítima? É com um novo mistério acontecendo. A Cláudia Raia fez uma participação especial nesse capítulo, ela aparece, né, num campo verde e pá, e de repente uma arma aponta pra ela assim, ó, mira nela, tchiu, só aperta o gatilho, ela cai morta no chão. Aí nisso começa a se aproximar pessoas, enfim, um novo mistério nasceu. Quem foi que matou a personagem da Cláudia Raia? Eu acho que o Silvio de Abreu estava no seu ápice da criatividade na hora de fazer essa novela. Foi uma trama muito bem feita, muito bem amarrada. Teve a parte dos italianos que eu não curtia muito, mas enfim, ele sempre bota, né, esses núcleos meio avulsos nas suas novelas para poder encher um pouquinho de linguiça. Mas se você pegar a história central da Próxima Vítima, quem sabe até um remake às 23 horas estavam cogitando, eu vi algumas coisas na internet, eu acho que ia ser perfeito. Um remake da Próxima Vítima focando só no núcleo principal, que pra mim não tem defeito nenhum. Agora vamos falar de um outro último capítulo que deteve a sua finalização, a finalização de toda uma história, de toda uma trama que instigou os telespectadores, que foi o último capítulo de Por Amor. Eu acho que o Manuel Carlos poderia ter revelado sobre a troca dos bebês antes do último capítulo. Eu até pensei, nossa, pensou se a Branca Vice começa a chantagear a Helena e a Laura descoberto e tal. Então acho que ele poderia ter criado mais amarrações, criado mais tramas dentro dessa do bebê, mas o Mané que sabe o que faz, ele deixou pro último capítulo mesmo a descoberta, a grande revelação, os personagens descobrindo e de fato como que foi o desfecho dessa trama. Então o último capítulo de Por Amor aí foi muito marcante, porque a Eduarda finalmente descobriu que aquele filho que ela tanto amava não era filho, mas sim o seu irmão, que o seu filho nasceu morto e a Helena trocou os bebês. Então foi um último capítulo assim também muito marcante.
E como falar de último capítulo marcante e não citar o de Verdades Secretas? Todo mundo, desde o comecinho de Verdades Secretas, sabia que a Angel ia se envolver com o Alex e que ele ia se casar com a mãe dela, com a Carolina, para ficar perto da ninfeta que ele tanto amava, que ele tanto tinha tesão, tanto que eles se pegavam ali embaixo do teto que a mulher tava. Era uma loucura, coisa, né, que a gente sabe que é muito errada de ser feita, mas o público gostava de ver. Verdades Secretas foi um grande fenômeno, eu considero o maior sucesso das 23 horas, mesmo pegando a média geral, que teve novela que ficou na frente, mas pra mim, ó, foi o grande fenômeno, uma das maiores novelas do Valcer Carrasco. E tinha aquela pegada, né, meio sensual, a cenografia, a direção, capricharam muito nisso pra enxergar mesmo os telespectadores e conseguiram fazer isso. Até que chegou o último capítulo da novela após 3 meses de exibição. Nesse capítulo, Carolina descobriu que Angel estava tendo um caso com Alex, ó, há muito tempo. E o que ela fez foi um final completamente trágico. Ela simplesmente mirou a arma na cabeça e atirou. Acabou com a própria vida. Aí a Angel, ela ficou com muito peso na consciência, se sentindo completamente oprimida e carregando aquele remorso dentro dela, se sentindo culpada pelo suicídio da mãe. Aí ela vai morar com o pai, enfim, ela tem uma vida, a gente percebe que ela fica oprimida, que ela se sente culpada o tempo todo e ela joga essa culpa também no Alex. Então o que ela faz? Ela vai passear de lancha com o Alex e simplesmente dá um tiro nele, ele cai no mar mortinho da Silva e ela vinga, né, a morte da mãe. Tem até a cena dela saindo da lancha e ela acendendo um cigarro, né, logo depois de ter matado o Alex, ela acende um cigarro, aí depois ela sai da lancha, vem a polícia, ela fala que o Alex bateu a cabeça, cria toda uma trama lá inteligente para conseguir se safar, e no final da novela ela se casa com o Gui. E é um casamento completamente macabro, né? Completamente diferente do que a gente vê nos casamentos de último capítulo de novela, sempre sorrindo. Agora não jogam mais arroz, né? Porque tá caro pra caramba, mas enfim, os convidados rindo, e a noiva, o noivo festejando e tal. E a Angel, ela foi passando pelo tapete vermelho assim com uma cara séria, tipo, vou aprontar pra caramba ainda e vocês não têm ideia do que eu vou fazer na vida do Gui. Aí depois ela sobe de helicóptero, né, entra no helicóptero com seu vestido de noiva, vai sobrevoando São Paulo, até que a novela finaliza ali com aquela impressão da Angel, aquela cara séria. Ela realmente se transformou numa demônia, né, gente? Ela tava com uma expressão ali, tipo, que vai causar terror na vida de todo mundo. Isso se deve ao fato do suicídio da mãe. Então acho que foi um capítulo muito marcante, um capítulo muito dramático e com um final trágico, né? Aquele capítulo que a gente tá acostumado a ver, que é final feliz, que é a gente sorrindo, não. Eu acho que acompanhou toda a proposta da novela. Eu acho que casou muito bem com tudo que a novela veio oferecendo ao longo desses 3 meses de exibição e teve um desfecho marcante, assim como foi toda a trama. Uma outra novela que eu não poderia deixar de citar também, que teve um último capítulo super marcante e intenso, que deixou todo mundo assim, caraca, surpreso, e dividiu opiniões. Teve gente que achou super, hiper, mega criativo, e teve gente que falou, caraca, como uma autora como a Cristiane Friedman conseguiu criar um desfecho desse para Vidas em Jogo. Porque a trama virava em torno de um grupo de amigos que fizeram um bolão e eles ganharam esse bolão. Só que daí palhaços assassinos apareciam e começaram a matar um por um desses amigos. Aí teve gente que fugiu para não ser pego. Enfim, toda a trama girou em torno desses assassinatos e de como tudo ia acabar. Então chegou no último capítulo da novela, o público tava naquela ansiedade, quem que é o assassino? Até que descobre-se que não tem assassino nenhum. Os próprios amigos do bolão criaram toda essa história para protegerem as próprias vidas e também a fortuna. Então, chegou um palhaço, revelou sua identidade. Era um cara do bolão. Aí todo mundo, ah, caraca. Aí nisso entrou outro palhaço. Aí eles, caraca, são 2 palhaços? Tirou, era outra pessoa do bolão. Aí entrou outro. Tudo aqueles defuntos que o palhaço matou, voltou na pele do próprio palhaço. Então assim, eu considero um capítulo super criativo, super diferente. Sempre quando tem um quem matou, um serial killer em novela e tal, a gente acha mesmo que é algum personagem que saiu pá, e mandando bala, facada, o que for para fazer os outros ir pro andar de cima ou de baixo. E acontece que em Vidas em Jogo a autora surpreendeu completamente ao mostrar que toda aquela trama que a gente ficou ansioso simplesmente não existiu, porque não tinha assassino. E ela pegou uma coisa, eu acho que ela foi muito inteligente, usar palhaço, que o povo já tem aquela meia má impressão de palhaço. Eu, pelo menos, não sou muito fã de palhaço. Então imagina uma palhaço assassino lá com uma arma, com um negócio de gás pra matar você. Então foi uma loucura e teve esse desfecho. Então eu acho que das novelas da Record,
pelo que eu me recordo, pelo que eu acompanho, essa safra que se iniciou ali com Prova de Amor, teve várias novelas boas da Record e que, ao meu ver, acabou mesmo em Vidas em Jogo. Eu considero o último capítulo de Vidas em Jogo o melhor, o mais original e o mais criativo. Então, com certeza, ele merecia um espaço aqui nesse vídeo. E agora eu vou falar de um último capítulo que ele tinha tudo para ser comum e talvez nem estar neste vídeo, mas ele merece destaque porque foi um mistério que realmente parou o Brasil na época. Todo mundo queria saber quem matou Odete Roitman. E Vale Tudo é uma novela completamente atemporal. 32 anos depois da sua exibição original, continua sendo completamente atual e se encaixa perfeitamente no cenário que a gente vive. Assim como era há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, é uma novela que nunca sai de moda. Hoje em dia, o quem matou já não é um mistério que impacta tanto. O povo, caraca, quem matou? Mas aquela coisa a gente fica meio... E aí, meu filho, tem que ser muito bom para surpreender que quem matou tem de monte. Mas na época foi muito marcante, até pela personagem que a Odete foi. Ela simplesmente levou levou uns tiros lá, caiu morta, escorregando na parede, cheia de sangue. Foi um capítulo que parou o Brasil em pleno Natal, 13 dias antes do último capítulo de Vale Tudo. Então todo mundo sentou na frente da TV para descobrir quem tinha matado. Teve bolão, teve aposta e quase ninguém descobriu. Eu pelo menos não conheço uma pessoa que tenha acertado. Que a assassina da Odete era a Leila, personagem da Cássia Kiss. Ela na verdade achou que estava matando a Maria de Fátima, que tinha um caso com seu marido. Só que quem estava lá no lugar da Maria de Fátima era a Odete Roitman, que acabou levando uns tiros e foi pro andar de baixo. Com certeza foi para baixo. Mas enfim, é um capítulo que marcou muito para aquela época. Se hoje fosse exibido Vale Tudo, eu acho que o Quem Matou Odete Roitman não ia ter tanto impacto como teve em 1988. Então por isso que foi um capítulo muito marcante. Assim como, agora eu vou falar do capítulo que eu considero o mais original de todos, eu considero muito criativo e muito audacioso. Fico pensando assim, caraca, se eu fosse autor de novela, será que eu teria a audácia de fazer isso no último capítulo de novela? Que é de Morde e Assopra. O último capítulo de Morde e Assopra começou como todos os outros. Revelações de segredos, casais que estavam se separando a novela toda finalmente ficam juntos. Então começou o capítulo com a Naomi revelando para o Ícaro o seu segredo. Lá no passado, para quem não se lembra ou para quem não sabe, o Ícaro estava num barco com a Naomi, ela caiu no mar e se perdeu. Então ele achou que a Naomi estava morta, que ela não voltaria mais e criou um robô da própria esposa. Até que ela aparece com o Rafael, o filho do casal. Mas no último capítulo da novela, ela revelou que ela estava tendo um caso com o administrador do Ícaro, o cara que cuidava das finanças dele. E falou que o Ícaro era muito coisado na ciência, que ele não saía do laboratório, que ele não dava atenção para ela. E o cara lá, o assessor dele, o administrador dele, ficou buzinando no ouvido dela, ela acabou se rendendo. Ele, inclusive, deu um golpe no próprio Ícaro, falou que o valor das ações em que o cara investia caiu, então a carteira dele perdeu dinheiro, só que na verdade esse administrador pegou o dinheiro para ele. Ele foi embora com a Naomi e a Naomi não queria mais, ela foi vendo com o passar do tempo que ela não queria mais essa relação com ele. Na noite também do barco em que ela caiu no mar foi um plano justamente para ela poder ir embora com o cara, só que ela estava grávida do Ícaro. E quando ela caiu no mar, ela acabou se perdendo, ela quase morreu de fato, só que a criança não sobreviveu, ela perdeu o bebê. Então ela passou a culpar esse administrador por tudo de ruim que aconteceu com ela. Aí também nesse tempo que a gente estava acompanhando a novela, a Naomi estava tendo a vida dela lá. Esse cara morreu, ela foi acusada do crime, mas inocentada no tribunal. Aí ela ficou tão birutona que ela foi parar no hospício. Nesse hospício ela conheceu a Amanda, uma enfermeira que se fazia de amiga dela. Quando ela saiu do hospício, ela foi morar com a Amanda, que tinha um filho, o Rafael. Então ela, para se aproximar do Ícaro arrependida, usou o Rafael como isca para pescar o cientista. Aí ele fala que nunca esqueceu ela pede perdão, eles se beijam e terminam a novela juntos. A Dulce, uma das personagens mais queridas da Cássia Kiss, acho que da TV nessa última década, faleceu também, então foi uma cena muito triste, muito emocionante. A Cássia, ela realmente se entregou de corpo e alma nessa personagem. A Dulce, assim, uma personagem muito querida, que sempre rendia vários momentos impressionantes para fazer o público chorar. A história dela de vida era muito triste, ela morre no último capítulo, mas morre rodeada de pessoas que gostam dela, de pessoas que amavam ela, como o filho Guilherme,
que se arrependeu de tudo de ruim que fez para ela e chora ali abraçado com ela. Ela morre ali nos braços do filho. A Alice também, a nora, o ex-marido, a amiga, o padre. Então estão ali reunidos para garantir uma morte tranquila, para que a Dulce faça uma passagem, né, em paz. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí todo mundo, caraca, não, beleza, mas o que faltava no último capítulo? A história da protagonista. A Júlia era pesquisadora e ela estava montando o esqueleto completo do titanossauro e só faltava achar o crânio desse dinossauro, e ela descobriu que estava perto ali da fazenda do Abner. Então ela, o Cristiano, que era ajudante dela, e o Abner colocaram a mochila nas costas, vamos pegar o crânio do titanossauro. Só que daí acontece que a Tunica, a filhinha do Abner, também foi nessa aventura. Aí eles entraram na caverna, num lugar escuro, com água caindo da parede, assim, um cenário bem macabro mesmo, até que o chão que eles estão simplesmente abre e eles caem. E vão para onde? No centro da Terra. Esse é um assunto que eu acho muito curioso. Tem filmes, tem inclusive um livro do Júlio Verne falando sobre viagem ao centro da Terra, que é muito legal. A gente imagina, né, que seja um lugar um paradisíaco, mas na verdade é uma bola de ferro. Pelos estudos, pelo que a ciência diz, não tem nada de tão surpreendente lá. Acho que o humano nem consegue chegar lá pela alta temperatura. Mas na novela eles chegaram no centro da Terra, um lugar paradisíaco, e ela encontra o crânio do titanossauro. Ela, caraca, vou conseguir montar o meu esqueleto completo. Só que daí eles acham uma jangada. Então se tem jangada ali, é porque tem gente morando ali. Aí nisso a Tunica some e ela aparece na mão do casal de vilões da novela. Então o casal de vilões pega ela ali, a Tunica, e fala assim: Júlia, aqui tem diamante, a gente quer chegar até nesses diamantes e você vai levar a gente lá, se vira. A gente quer os diamantes, senão a Tunica já era. Aí eles sobem na jangada, vão passando pelo riachinho, e nisso aparecem dinossauros, e vem dinossauro de tudo quanto é lado, parece até o Tiranossauro Rex. Aí a Júlia, o Cristiano, o Abner e a Tunica conseguem fugir, e o casal de vilões ficam ali na jangada. E o que acontece? Eles acabam virando comida de dinossauro. Aí a Júlia vai explorar os campos verdes do centro da Terra, e ela vê dinossauros herbívoros, e ela fica encantada por eles, até que um Velociraptor aparece para querer comer ela. Pra quem não sabe, o Velociraptor é uma espécie de tiranossauro pequenininho. O bichinho tem rodinha no pé, considerado o dinossauro mais rápido que já existiu. Ele corria até 120 km por hora. Então assim, ele mesmo, você piscou, ele já tava em cima de você. E ele começa a cercar ela, ele vem pra cima dela e ela... Meu Deus, vou morrer. Faz assim e ele vai dar o bote, mas ele acaba caindo morto. E quem matou o dinossauro? O pai da Júlia. Há muito tempo atrás, quando ela era criança, os pais fizeram as malinhas, viajaram para o Himalaia e não retornaram mais. Aí ela cresceu sem saber nada sobre os pais, sem ter notícias dos pais, apenas com aquelas lembranças da infância. Aí ela descobre o pai, ela abraça, chora, se emociona, fala: caraca, eu não acredito que você tá aqui, que o senhor tá aqui. E ele leva ela até a cabana onde eles moram. Eles por quê? Lá também tem a mãe da Júlia e tem aquele encontro emocionante, eles se abraçam e eles contam que nessa expedição para o Himalaia eles acharam um caminho para o centro da Terra, que eles sempre quiseram pesquisar, eles sempre queriam visitar o centro da Terra, e eles descobriram que ali era a boca, né, do negócio, onde eles finalmente iam conseguir entrar e ficar ali no centro da Terra. E eles pesquisam por dinossauros, explorações, inclusive a Júlia faz parte de um instituto que financia as pesquisas que ela faz para explorar, né, esse mundo meio jurássico, esse mundo completamente jurássico. E quem financiava essas pesquisas eram os pais da Júlia, sem que ela soubesse. Ali onde eles estão tem muito diamante, então tem a cabana deles ali perto de umas montanhas e vários diamantes em volta, então eles vendiam aqueles diamantes e financiavam as pesquisas da própria filha sem ela saber. Só que o centro da Terra é um lugar que estava ali começando a ter sérios problemas, humano não se mistura com aquele pedaço pré-histórico do mundo, e eles acabaram vindo para o mundo real, né? Voltando para a civilização, voltando para a fazenda do Abner e com o crânio. Então ela conseguiu montar o seu esqueleto completo do titanossauro. Então a gente considera um capítulo completamente diferente de tudo. O casal de vilões foi mordido por dinossauro, eles na verdade viraram comidas de dinossauro. Teve viagem ao centro da Terra, teve barquinho, teve diamante, teve exploração e teve algo completamente diferente de tudo que a gente já viu e deu super certo, que foi um sucesso em audiência. Muita gente inclusive fala, a gente fez um vídeo aqui de sucessos nunca reprisados,
Vocês comentaram, Morde a Sopra, que é uma novela gostosinha de ver. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já comenta aqui embaixo quais são os últimos capítulos de novela que você mais curtiu. Você gostou dessa nossa lista? Concorda, não concorda? Falei merda? Espero que não, hein? Mas comenta aqui embaixo que sabe que a opinião de vocês é muito importante pra gente. Deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no Rede Rafa se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e até uma próxima. Fui!